Enquanto os pais jantavam a poucos metros de distância, uma criança de 3 anos desapareceu do seu quarto, sem deixar qualquer vestígio. Era para ser apenas mais uma noite tranquila de férias em família. Mas o que aconteceu naquele apartamento em Portugal se transformou num dos mistérios mais famosos e angustiantes do nosso tempo. O que realmente aconteceu com Madeleine McCann? Em maio de 2007, a pequena Madeleine estava com seus pais Kate e Gary McCann e seus irmãos gêmeos mais novos, de férias na Praia da Luz, em Portugal. Era um resort popular, cheio de turistas e famílias. Na noite de 3 de maio, os McCann decidiram jantar com um grupo de amigos num restaurante de tapas, que ficava a cerca de 50 metros do apartamento onde as crianças dormiam. Eles combinaram um sistema de revezamento para verificar os filhos. A cada meia hora, um dos adultos do grupo ia até os apartamentos para garantir que estava tudo bem. Gary McCann foi o primeiro a verificar, por volta das 9 horas, e encontrou as crianças dormindo tranquilamente. Um amigo fez a verificação seguinte, meia hora depois, e também não notou nada de estranho. Mas quando Kate McCann foi ao quarto, por volta das 10 da noite, a cena era de puro terror. A porta do quarto estava aberta, a janela também estava aberta, e o berço de Madeleine estava vazio. Ela correu de volta para o restaurante, gritando desesperadamente que Madeleine tinha sido levada. O pânico se instalou imediatamente. Os amigos e funcionários do resort começaram a procurar por toda parte, enquanto a polícia era chamada. A polícia portuguesa iniciou as buscas, mas desde o início, a investigação foi marcada por falhas cruciais. A cena do crime, o quarto do apartamento, não foi isolada corretamente. Provas que poderiam ter sido vitais foram contaminadas ou perdidas para sempre, porque dezenas de pessoas entraram e saíram do local antes que uma perícia adequada pudesse ser feita. Impressões digitais e outros vestígios forenses foram comprometidos, criando um obstáculo gigantesco para os investigadores. Com a falta de pistas concretas, a investigação começou a tomar rumos inesperados. A atenção da mídia mundial se voltou para o caso, transformando o desaparecimento de Madeleine numa notícia global. E, chocantemente, os próprios pais, Kate e Gary, se tornaram suspeitos. A polícia portuguesa levantou a teoria de que os pais poderiam ter tido algum envolvimento, talvez acidentalmente, e que teriam ocultado o corpo da filha. Essa suspeita foi alimentada por vestígios de DNA encontrados no porta-malas de um carro alugado pelos McCann semanas após o desaparecimento. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, os pais sempre negaram veementemente qualquer participação, e nenhuma acusação formal foi feita contra eles. Ao longo dos anos, dezenas de teorias surgiram. Teria sido um sequestro planejado por uma rede de tráfico de pessoas, um ladrão que foi surpreendido pela criança e a levou para evitar ser identificado, ou talvez um crime de oportunidade, cometido por alguém que observava a rotina da família. As falhas iniciais na investigação tornaram quase impossível confirmar ou descartar qualquer uma dessas hipóteses. Vários suspeitos foram identificados e interrogados ao longo dos anos, incluindo um homem britânico que vivia na região, e mais recentemente, um cidadão alemão com um histórico de crimes sexuais que estava na área na época do desaparecimento. No entanto, apesar de extensas buscas e investigações em vários países, nenhuma prova definitiva contra ninguém foi encontrada. Hoje, mais de uma década depois, o caso Madeleine McCann continua oficialmente aberto. O rosto da menina, com seus olhos grandes e distintos, se tornou um símbolo mundial de crianças desaparecidas. Milhões de dólares foram gastos em investigações, tanto públicas quanto privadas, mas a verdade permanece um mistério. Madeleine nunca foi encontrada, e o mundo ainda se pergunta: o que realmente aconteceu naquela noite em Portugal? Foi um sequestro, um acidente ou algo ainda mais sombrio? Você acredita que um dia a verdade sobre o que aconteceu com Madeleine McCann será finalmente revelada? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais casos como este.